Espírito Santo neste lugar. Amém? Esta pregação que vou fazer agora, ela é muito importante para o nosso retiro. O tema da pregação é vida no Espírito ou vida na carne? Você quer ser um homem morto? Você quer ser um homem velho? Ou você quer ser um homem novo? Esta é a pergunta que nós vamos colocar aqui. E veja, na pregação que eu vou dizer, não interessa tanto o que você me disse agora com a sua voz, mas é o que você está vivendo na sua vida. Porque nem sempre o que falamos é o que a gente vive. Então não adianta você chegar aqui para mim e eu perguntar para você: você é um homem novo? Você quer ser homem novo? Você quer? Ou então você diz que é, mas a pergunta é: as suas atitudes são de homem novo? E agora, para ser bem sincero, não me interessa como é que você está vivendo até aqui. Porque eu, como pregador do Evangelho, creio que a partir de hoje, quando você ouvir essa palavra, você vai deixar aqui os teus pecados e vai querer sair daqui vivendo uma vida nova. Portanto, para Jesus não importa como aqui você chegou, o que você está vivendo, e quero deixar bem claro que não é uma pregação de acusação e não é uma pregação para te condenar, pelo contrário, é uma pregação para salvar a sua vida, para te tirar talvez de erros que você está vivendo e para que você de fato saia daqui uma pessoa nova em Jesus Cristo. João, nós estamos nos baseando em João capítulo 3. E a palavra de João capítulo 3 diz: Jesus diz para Nicodemos: o que nasceu da carne é carne, mas o que nasceu do Espírito é? O que nasceu da carne é? Você quer estar na carne? Você quer estar no Espírito? Aquele que nasceu da carne vive as coisas da carne. Olha o que Jesus está falando para Nicodemos. Lembra quem é Nicodemos? Príncipe dos judeus, doutor, conhecedor da palavra, praticante da igreja. E Jesus está dizendo para ele: você precisa nascer de novo. E nascer de novo, eu dizia na minha primeira pregação, é viver uma vida nova em Deus, é deixar o homem velho. E aquele que nasceu da carne vai ser carne, aquele que nasceu do Espírito vai ser Espírito. Muitos ainda estão na carne, mesmo estando dentro da igreja. É triste? É, mas é a verdade. E nós vamos entender o porquê que muitos estão na carne. Porque, irmão e irmã, a verdade é uma só. A carne dentro de nós, ela só morre quando você for enterrado no caixão, quando você cair mortinho, aí a carne morre. Enquanto você não morrer, a tua carne estará viva. A nossa carne, o homem velho, ele está dentro de nós, como Frei Tadeu dizia. O homem velho está dentro de mim, Frei Gilson. Ai de mim se eu não me vigio. Não é porque eu sou padre, não é porque eu sou religioso. Deus me deu uma unção agora que o diabo não me toca mais. Não, ai de mim se eu não me cuidar. O homem velho está dentro do Frei Gilson. Só que eu decidi enterrar esse homem velho, porque eu quero viver uma vida no Espírito. Agora, os desejos da carne são outros. Os desejos da carne são muitos. Mas a pergunta se faz: eu quero viver na carne ou eu quero viver no Espírito? Os que vivem segundo a carne
Como é que eles são? Diz a palavra de Deus, eu estou me baseando essa pregação inteira, depois, não precisa abrir, mas depois você vai ver na sua casa, Romanos capítulo 8. Eu estou baseando a minha pregação aí. E em Romanos diz, os que vivem, repita comigo, os que vivem segundo a carne, gostam do que é carnal. Entendeu? Por que que as pessoas estão, por que que a gente se entrega às coisas da carne? Porque quem está na carne gosta do que é carnal. E por que que nós nos entregamos aos prazeres da carne, que muitas vezes nós sabemos que não são bons, porque a nossa carne gosta. Gente, se pecado fosse ruim, ninguém fazia não, gente. Verdade, não é? Se pecado não fosse bom, ninguém fazia. Só que tem um problema, o pecado é apetecível à carne. Interessante, quando Eva olha para o fruto proibido, a palavra de Deus diz algumas coisas. A palavra de Deus diz que era bonito aos olhos, porque o pecado sempre é bonito. Você olha assim e é bonito. O marido que olha a mulher da outra e fala, essa é bonita. Está mais bonita que a minha. Era bonita aos olhos e apetecível ao paladar. Diz a palavra no livro do Gênesis, se pecado fosse ruim, ninguém cometia. Agora veja, os que vivem as coisas da carne, é porque estão vivendo na carne. Porque quem vive no Espírito não vive as coisas da carne, porque é outra lei que rege. A lei da carne é qual? Prazer. Pode esperar. Quando você come, a tua carne precisa comer, claro. Mas o que ela gosta de sentir? A gente gosta de comer coisa ruim? Quando abre até coisa boa, quando abre uma caixa de chocolate, quais os que ficam por último? Quando tem as coxas de frango ali, qual que você vai primeiro? As que estão as mais poderosas, né? Alguém aqui dorme no chão, duros? Porque a carne gosta de dormir aonde? Uma caminha gostosa, quentinha. Eu estou falando de coisas que nem pecados são, mas para te dizer que a nossa carne, ela gosta de ela gosta daquele prazer de sentir a comida. E até quando a gente come demais, já não é porque a gente precisa, é porque a gente quer sentir o prazer daquele alimento. Quando a gente dormir a gente precisa, mas quando a gente quer dormir demais, é porque a gente quer sentir aquele prazer que é gostoso estar naquela cama. Você entende? Qual é a lei da carne? A lei da carne é prazer. Agora a lei do Espírito é outra. A lei do Espírito é sacrifício, renúncia, cruz. A lei do Espírito não está preocupada com as coisas desta terra e não está preocupada com prazeres passageiros. A lei do Espírito está preocupada com as alegrias eternas. E se for preciso eu renunciar a prazeres passageiros para viver as glórias eternas, eu renunciarei a prazeres passageiros para viver as glórias eternas. Só que, agora eu pergunto, qual é a lei que rege o nosso mundo? A lei do Espírito ou a lei da carne? Qual é a lei que rege a sua família? A lei do Espírito ou a lei da carne? E qual é a lei que está regendo a sua vida? Ora, eu estou lendo a Bíblia, tá? Não precisa abrir.
eu só quero que você vá acompanhando comigo. Ora, a aspiração da carne é a morte. Repete comigo, a aspiração da carne. O que Paulo está querendo dizer com isso? A carne gosta do pecado. A carne gosta do prazer. Só que tem um problema. Diz Paulo que o salário do pecado é a morte. Tudo bem. Fazer esse pecado dá prazer. Trair, se trai é porque dá prazer. Só que quando você trair, você vai receber um salário, uma paga. E a paga se chama morte. Traz a morte. E morte do quê? Morte espiritual. E a pior morte que você pode sofrer é a morte espiritual. Gente, Frei Tadeu falava na palestra anterior sobre o batismo. O que o batismo traz para você? O batismo tira o seu pecado original, porque você nasce no pecado. O batismo tira o seu pecado original e te traz a presença de Deus na sua alma. Quando você comete um pecado mortal, a presença de Deus mata-se a presença de Deus e você fica sem santificante. É sério. Aliás, eu vou tratar de coisas muito sérias aqui essa tarde. Eu vou começar a tratar de pecadões, não é pecadinho não, eu vou tratar de pecadões, que às vezes pode estar acontecendo na tua vida, e você tem que tomar cuidado e se converter no nome de Jesus. Preste atenção, o salário da carne é a morte. Por quê? E Paulo continua, porque o desejo da carne é hostil a Deus, pois a carne não se submete à lei de Deus e nem o pode. Repete comigo, a carne não se submete à lei de Deus e nem o pode. Será que vocês estão entendendo? Paulo está dizendo que a nossa carne nunca vai se converter. Paulo está dizendo que a tua carne gosta de pecado e você tem que entender isso. Não adianta eu achar que agora eu me converti e não vou mais ter tentação. Porque a carne vai querer te levar para o caminho errado. Então, se você está casado, a carne vai levar você a ver as mulheres dos outros, os homens dos outros. A carne vai tentar você. Por quê? E Paulo está dizendo algo forte. A carne não se submete à lei de Deus. Então significa que nós podemos concordar com um grande santo da Igreja Católica chamado São João da Cruz, que diz que nós temos 3 inimigos a combater nessa terra. Primeiro, o mundo, que é esse mundo, o que o mundo nos oferece, só que João da Cruz diz que o mundo é o mais fácil. Segundo, o diabo é o nosso segundo inimigo, que João da Cruz diz que ele é obscuro. Nós às vezes não sabemos se é ele, se não é ele, porque ele é obscuro, ele vem disfarçado de anjo de luz. Então é difícil decifrar o diabo. Só que esse não é o nosso pior inimigo. Qual é o nosso pior inimigo, gente? Bata no peito e diga: sou eu. Olha para quem está do seu lado e diga: seu pior inimigo é você. Como é que fala isso em inglês para ele? Fala em inglês para ele. Your worst enemy is yourself. É isso que ela falou. Você entendeu? Seu pior inimigo é... São João da Cruz vai dizer que a carne é feroz. A carne não sossega. A minha carne não sossega. A tua carne não sossega.
E ela quer prazer, ela quer prazer, ela quer o pecado, ela quer o pecado. E só quem tiver muito amor a Deus, muita paixão a Jesus Cristo, vai conseguir dizer para a sua própria carne: não, eu vou seguir a Deus, eu vou seguir os caminhos de Deus. Tem que ter muita paixão, tem que ter muito amor, tem que ter muita coragem. As pessoas, quando olham a gente lá no Brasil, e como é que você conseguiu virar o que você é, Frei, sair de casa tão cedo, tão jovem, as pessoas falam. É muito amor a Jesus. Porque deixar os prazeres que o mundo oferece, só amor a Jesus, para fazer o que a gente faz. Não é uma mulher que vai me satisfazer minha alma, mas é Jesus Cristo. Não são os prazeres deste mundo. Porque o desejo da carne é hostil a Deus. O que a carne quer, Deus não quer. O que Deus quer, a carne não. Uma prova disso é que quantas vezes você quis rezar, mas a sua carne não quis. A tua cabeça fala, tem que rezar, mas a tua carne diz, estou com preguiça. É assim ou não é? A tua cabeça diz, eu podia rezar um rosário agora. A tua carne fala, rosário, demora demais. Agora, se você falar assim para a sua carne, vamos curtir, vamos passear. Ela gosta. É assim. E aí Paulo continua, os que vivem segundo a carne, e aqui é muito sério, os que vivem segundo a carne, não podem agradar a Deus. Eu estou sendo claro? Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. E agora eu te pergunto, será que você quer agradar a Deus? Eu faço disso a minha vida, agradar a Jesus. Para mim não importa se eu vou agradar você, eu vou deixar de agradar, eu só quero agradar uma pessoa, Jesus. E se a minha vida não for para agradar a Ele, a minha vida perde o sentido. Agora, só tem um jeito de eu agradar a Deus. Eu preciso sair da carne. Porque a Bíblia está dizendo que quem vive na carne não pode agradar a Deus. É sério ou não é? Só que agora que vai ficar sério, gente. Porque eu estou falando tanto de carne, não é a carne do churrasco que eu estou falando, não. Interessante, eu também não estou falando só de carne sexual. E eu quero explicar para você que carne é essa que eu estou falando. E eu vou elencar para você uma lista de carne, uma lista de pecado de carne, e tudo que eu falar aqui é pecado grave. E tudo que eu falar aqui, a coisa está preta para você se você estiver envolvido nisso. Pode escrever, eu estou hoje, nessa pregação, você pode considerar que ela é para você um exame de consciência. E se você se encaixar em alguma coisa, eu espero que você tenha humildade, não ficar assim, ai, tal pessoa devia estar aqui para ouvir isso. Ou então a mulher que está com o marido, ó, tá vendo aí? Essa é para você. Não, eu quero que você olhe para você. E você tenha a humildade de dizer, eu estou nisso. Só que o problema é, se você está nisso, a coisa está séria para você. E por quê? Porque Paulo diz assim, e agora eu já não estou mais em Romanos, mas eu estou em Gálatas. Eu só prego na palavra de Deus, gente, não estou falando minhas palavras, é a palavra do meu Senhor. As obras da carne são estas, Paulo diz, porque eu estou falando tanto de carne, Romanos está dizendo que quem vive na carne não agrada a Deus, mas que carne é essa? E aí Paulo, numa outra carta, para uma outra comunidade, começa a dizer para o povo,
Estas são as obras da carne, e eu vou elencar para vocês. E aí, ele fala as obras da carne, e depois, no final de tudo, ele diz assim: dessas coisas eu vos previno, como já vos preveni. E aqui vem a coisa séria: os que praticarem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Você quer ir para o céu, filho? Pois se você estiver cometendo alguma dessas coisas, a palavra de Deus está dizendo que você não vai entrar, tá? Mas é o que eu estou falando. Eu não estou fazendo essa pregação para te acusar, pelo contrário, é para que você fale: eu estou cometendo esse pecado, eu vou me confessar, e em nome de Jesus nunca mais vou voltar a esse pó, a essa porcaria, a esse pecado. Olha para quem está do seu lado e diga: está preparado? Vocês estão preparados? Ih, não está aparecendo não. Estão preparados? Então aguenta aí, aguenta. A lista aqui tem 7 páginas aqui. Tô brincando. E Paulo já começa para arrebentar. A primeira já arrebenta com tudo. Ele fala: as obras da carne são estas. Primeira, fornicação. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. O primeiro pecado mortal, grave, que Paulo está dizendo é o pecado da fornicação. Vamos traduzir o que significa esse pecado, que eu não sou de ficar falando nas nuvens. Qual é a tradução desse pecado? Fornicação significa sexo fora do casamento. Toda vez que a relação sexual foi algo feito por Deus, gente. É algo bonito, é algo lindo, é algo que gera uma vida, é algo abençoado por Deus, dentro do casamento. E quando eu falo casamento, não é morar junto, casamento. É quando você foi na igreja e o padre abençoou o seu casamento. Quando você tem um ato sexual dentro do casamento, você está na bênção. Eu não estou falando para você. Fornicação é quando eu faço a relação sexual fora do... Então isto se aplica a casais de namorados que estão tendo relações sexuais, a noivos que estão tendo relações sexuais. Isso se aplica a casais casados na igreja, mas que fazem uma relação fora do casamento. Então é o pecado do adultério, então é a fornicação. Porque o não é pecado fazer sexo com o seu esposo, com a sua esposa. Saiu disso, você está no pecado da fornicação. E é pecado também, e aqui talvez tem pessoas que estão nessa situação, eu tenho que te falar a verdade, eu não posso omitir. Mas também quem mora junto está vivendo o pecado da fornicação. É algo muito sério. É algo que chega a doer a alma de ver tantas situações que muitos estão envolvidos e não conseguem sair. Mas o que eu não posso deixar de alertar vocês que é um pecado grave. É um pecado sério. Eu fico tão feliz quando eu encontro pessoas. Eu fico triste e feliz diante de várias pessoas. Um dia eu encontrei, vou falar a parte triste primeiro. Um dia eu pregando a palavra, preguei sobre isso numa igreja. Depois da pregação, a mulher veio conversar comigo. E ela disse: Frei, eu tenho um namorado. Eu já fui
já fui casada na igreja e tal, mas eu separei, hoje eu tenho um namorado. Só que eu não gostei muito do que o senhor falou, porque o senhor falou que não pode ter. Detalhe, ela tinha mais de 60 anos. Eu disse para ela, filha, na verdade eu acho que ela nunca foi casada, ela podia até se casar, mas estava tendo um namoro com sexo. Eu disse, filha, a palavra de Deus é o que eu falei. Se você quer viver ou não, é azar o seu. Você sabe qual é a verdade. Se você quer ou não quer, já não é comigo. Você conhece, você sabe. Agora uma mulher, eu falei para ela, uma mulher mais de 60 anos, está preocupada com isso e está perdendo o céu por causa disso, você é muita besta. É triste a gente ouvir isso, né? Ela escolheu o homem, ela preferiu ficar com o homem do que ficar com Deus. Agora eu também fico feliz quando eu escuto pessoas que dizem assim, eu não troco a minha comunhão, eu não troco a minha confissão por homem nenhum neste mundo. Eu escolhi ficar só, mas eu pelo menos tenho Jesus Cristo. De que adianta você ganhar o mundo inteiro e vier a perder a vida eterna? Nada. Gente, isso é muito sério, mas dentro desse pecado ainda tem um outro que eu preciso ser claro e dizer. Porque você pode fazer sexo a 2, você pode fazer sexo a 3, a 4, a 5, a 10, a sei lá quanto, que já tem gente que é louco. Mas você também pode fazer sexo sozinho. E a isto nós damos o nome de masturbação. E este pecado de masturbação é um pecado de fornicação. Os que vivem na carne gostam de se masturbar. E aí, não é só para homens, é mulheres também. E aí, não é só para quem não é casado, porque a gente sabe, eu sou padre, e a gente sabe que muitos casais, quantos eu já vi, já ouvi, vi não, né? Ouvi, graças a Deus. Depois de uma relação sexual, a pessoa ainda tem que se masturbar. É sério, minha gente. Uma pessoa que está nisso está num desequilíbrio excomunhão. E está vivendo numa carne. A carne, ela quer prazer, gente. Uma pessoa que termina uma relação sexual ainda precisa se masturbar. Ou então, nem precisa ser isso, mas só um casal que vive a masturbação é porque está muito na carne. E alguma coisa está muito errada com você. E em nome de Jesus você tem que pedir a libertação desse mal, que gera vício. Os jovens que aprendem esse pecado desde cedo e às vezes carrega por anos, sem conseguir se libertar. Veja, esse pecado se chama então o pecado da fornica. Posso continuar? Segundo pecado que Paulo diz, impureza. Impureza nas redes sociais. Hoje ficou tudo muito fácil, não precisa mais ir para a banca de jornal comprar. Está tudo aqui, ó. Todo mundo tem acesso a tudo. O que você anda vendo nas suas redes sociais? Ótimo. O que você anda conversando com seus amigos? Como que são as suas relações com as pessoas? Como são os seus olhares? São olhares puros ou impuros? Como é a sua cabeça? É pura ou impura? Porque tem gente que quando está com a impureza dentro do coração, o olhar fica impuro, a cabeça impura, tudo fica impuro.
Eis um pecado grave. Quando eu tiro a pureza das coisas e começo a olhar todas as coisas com malícia. Oh, meu Deus. Terceiro pecado que Paulo diz: libertinagem. O que é libertinagem? É quando eu não tenho limites, até mesmo no que é lícito. Libertinagem é uma pessoa que não quer ter limites. Os limites é ela quem dá. Porque liberdade não é você fazer o que você quer. Liberdade não é não ter limites. Veja que Deus diz para Adão e Eva: vocês podem comer de tudo, menos... Ou seja, vocês até aqui vocês podem tudo, mas aqui vocês têm um limite. Vocês não podem ultrapassar o limite. E gente, muitos de nós temos essa lei para nós. Nós na vida não temos limites. Ou seja, a pessoa faz o que quer, porque para ela não tem limite algum. Quarto pecado que Paulo vai dizer é o pecado da idolatria. O pecado da idolatria é quando eu coloco Deus em segundo lugar na minha vida. Por exemplo, quando você deixa a missa de domingo para passear, você foi um idólatra. Sim ou não? Você deixou Deus, porque o domingo é do Senhor, a missa de domingo é um preceito, e se você deixa a missa de domingo para ir passear, você cometeu um pecado de idolatria. Você está entendendo, sim ou não? Eu já falei 4 pecados, já entrou alguma coisa na sua lista aí? Dizem que aqui faz muito frio, né? Eu ouvi dizer que é 17 abaixo de 0 às vezes. E quando está naquele domingo, tudo gelado, neve para tudo que é lado, dói a espinha se sair por lá de fora, só que tem que ir para a... E aí você olha aquelas suas cobertas, sua televisão, e aí você diz assim: hoje eu não vou para a missa não. O que você cometeu? Pecado de idolatria. Você deixou Deus por causa do conforto do seu lar. Gente, isso é sério, não é? Eu não estou falando de pecado leve, tá? Eu estou falando de pecado grave. E por que o padre tem que tocar nesse assunto? Ora, se eu quero nascer de novo, eu disse que na pregação que eu tenho que morrer. Morrer para quê? Morrer para o homem velho, morrer para esses pecados. Então, aconteça o que acontecer, venha o que vier, eu não deixarei o meu Deus. Buscai a Deus em primeiro lugar e o resto vai vir por acréscimo. Se você quer nascer de novo, a partir de hoje você não vai trocar Deus mais por nada. Pode passear? Pode. Desde que você honre a Deus primeiro. Pode descansar? Pode, desde que você honre a Deus primeiro. Deus em primeiro lugar sempre. Quinto pecado que Paulo nos fala é o pecado da superstição. É colocar a fé em coisas que não são Deus. É a pessoa que coloca objetos na sua casa porque vai trazer sorte para ela. Já viveu isso alguma vez? Teve um dia que um pregador foi lá na minha igreja e ele teve uma palavra de ciência que eu achei que ele estava louco. Ele falou assim: Deus me mostra que aqui tem pessoas que carregam dólar na carteira. Mas não era vocês lá não.
Essas pessoas carregam dólar para atrair sorte. Eu olhei para ele assim e falei, no meu bairro, bairro simples, tem gente ter dólar? Aí eu não acreditei não. E ele falou, 5 pessoas. Demorou para as pessoas chegar, viu? Mas de repente começou uma, trazer o dólar. 2, e vieram 5. Elas carregavam dólar para trazer sorte. Elas acreditavam mais que $1 vai trazer sorte do que o nosso Deus poderoso que pode prover todo o necessário para nós. São as pessoas que estão preocupadas com o futuro, então é capaz de dar a mão para alguém ler, ver aí o que tem aí, jogar aquele negócio de carta, horóscopo, vamos ver o que os astros falam para mim. Então essa pessoa não tem capacidade de ler a Bíblia para ver o que Deus vai falar para mim hoje, porque você quer saber o que vai acontecer, o que tem para você, abre a palavra e deixa Deus falar para você uma palavra para aquele dia. Mas não, quem é supersticioso vai ver no horóscopo, começa a trazer parafernália, elefante com a bunda virada para a porta, é sal grosso nas plantas, trevo de 4 folhas, é pé de coelho, é ferradura na porta. Aqui tem essas coisas assim? Aqui na verdade as coisas é mais pesadas, hein? E aí tem muitos jovens que, principalmente aqui, estão entrando para o satanismo, em jogos de sorte, em jogos que depois não sabe por que se matou, por que... Nós não podemos deixar Deus por causa de objetos, porque os objetos não são Deus. Aliás, todos nós carregamos 1/3, todos nós rezamos 1/3, mas a minha fé não pode estar nisso aqui não, gente. Isso aqui não vai me salvar. O que me salva é Jesus Cristo que morreu na cruz por mim. Até isso aqui pode virar superstição para mim. E tem muito católico vivendo fé supersticiosa. Você vai lá em Aparecida, é o que você mais vê. Fé supersticiosa. Ela não está fazendo por amor a Deus. Ela não está fazendo por amor a Jesus. Ela está fazendo porque ela acredita que se ela fizer aquilo vai trazer alguma coisa na vida dela. Vai trazer uma sorte. Não, você tem que rezar o terço, mas é com outra cabeça, com outra dimensão. Eu rezo o terço meditando o Cristo morrendo na cruz por mim. Eu não acredito que isso aqui é o que me salva, não. Eu acredito que Jesus morreu na cruz por mim e me salvou. O católico não pode ser supersticioso. Amém? Amém. Sexto. E aqui é sexto? Não, é sexto. Aqui a coisa começa a complicar mais, hein, gente? Mais do que isso? Mais. Inimizade. Como é que o Frei começou essa pregação? Falando que os que praticam tais coisas não? E eu estou dizendo agora que quem não vai herdar o reino dos céus? Quando a gente causa inimizades. É aquilo que destrói os nossos relacionamentos. É quando a gente vai adquirindo inimigos na vida. É quando com tal pessoa eu não falo. A palavra diabo significa divisor. O diabo é aquele que quer nos dividir e quer que a gente seja inimigos uns dos outros, mas ele é o nosso único inimigo. Nós não podemos ter inimigos na terra. Paulo vai dizer: a vossa luta não é contra homens da terra, a vossa luta é contra Satanás. Portanto, o nosso inimigo se chama demônio. Nós não podemos aqui na terra ter um inimigo sequer. Como o Frei Tadeu dizia, se nós somos batizados, nós temos que nos considerar todos filhos de Deus e família em Jesus Cristo. Pode ser o chato, pode ser a cruz que for, mas ele precisa ser minha família.
em Deus. Agora eu pergunto a você, e não precisa me responder para não ficar feio para você. Você tem algum inimigo? Posso continuar? Já pegou algumas coisas da lista? Sétimo, brigas. Você é uma pessoa que briga? Tem pessoas que nós podíamos dizer isso, né? Quantas vezes por dia você briga? A briga é a capacidade de tratar mal alguém. Ou tem como brigar sem tratar mal o outro. Quando nós dizemos em briga, nós estamos falando daquelas palavras pesadas, nós estamos falando daquela falta de educação, nós estamos falando daqueles palavrões que muitas vezes saem, e a briga não vem de Deus. A briga vem do demônio. Padre Léo dizia que quando a gente briga, a gente começa a falar alto, e quando a gente fala alto brigando, é porque o coração está longe. Ah, mas Satanás gosta de briga. Gosta de briga na família. Então quando a família está em paz, o diabo já joga uma cisane ali. Ó, o que o outro fez? Se eu sou você, não deixo por menos não. O Satanás gosta de jogar briga no casamento. E tem casamento que é mais briga do que amor. Ou então que nem aquela música do Leonardo, de dia a gente briga, à noite a gente se ama. Satanás alimenta a briga na igreja, porque a gente vem para a igreja para viver bem, para viver tudo unido, e de repente aqui fica uma patotinha que só sabe brigar um com o outro. E quando a briga tem o dedo de Satanás no meio. Veja, o padre já falou de fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas. Oitavo, ciúme. Toda vez que eu faço essa pregação, eu escuto direto. Ixi. É bom porque a ficha está caindo, né? Ciúme. O que significa ciúme? Amor doentio. Ciumento? Ciúme é amor doentio. Ciúme não é amor, desculpa. Claro que existe o ciúme, podemos dizer, equilibrado. Eu estou falando de um ciúme doentio. A Bíblia diz que Deus tem ciúme de nós. Ou seja, Ele cuida de nós. Ele não deixa que Satanás destrua a nossa vida. E se o seu ciúme for de zelo, de cuidado, mas eu estou falando aqui de um ciúme doentio. Aonde eu amo, mas um amor de posse. Ele é meu. Ela é minha. E quem quiser se aproximar, vai ter que brigar comigo. O marido se atrasou porque pegou trânsito, a árvore caiu no meio do caminho, e a mulher fala, ele está com outra. Ele pisca os olhos e a mulher está lá no celular, tentando caçar alguma coisa. Ciúme. E por causa de ciúme, vocês já viram mortes por aí? Gente, eu não estou falando de coisa pouca não, estou falando de coisas graves, que levam à morte mesmo. Tudo isso aqui é muito sério. Nono, ódio. E o que é ódio? É quando eu mato alguém dentro de mim. A Bíblia diz que aquele que odeia seu irmão é um assassino. Se você odeia seu irmão, você é assassino. Mas você matou, não matei com faca, não matei com arma, mas matou ele dentro de você. Pelo contrário, você tem que perdoar. O contrário talvez do ódio seria o perdão.
Você tem alguém que você precisa perdoar? Eu sei que é difícil uma situação dessa, de você ser traída pelo seu marido, e vem o sentimento de ódio. Filho de uma mãe, estragou minha vida. Só que mesmo ele te traindo, você vai precisar perdoá-lo. Você não é obrigado a ficar com ele. Você não é obrigado a aceitar, mas você é obrigada, como cristã, a perdoar. E a Bíblia ainda pega mais pesado, porque ela diz que deve perdoar de coração. Porque tem gente que fala assim, eu perdoei, mas não quero ver ele nem pintado na minha frente. Que raio de perdão é esse? Eu perdoo, mas não falo com a pessoa. Perdoar de coração. É difícil. 10º, ambição. Ambição é a pessoa que quer sempre mais, mesmo que ela não precise disso. Você não precisa ter o que você não precisa. O mundo diz para você que você tem que comprar, você tem que comprar, você tem que sempre ter o melhor, o melhor. Quem disse para você que você tem que ter o melhor? Quem disse para você que você tem que comprar o tempo todo? Quem disse para você que você na sua casa tem que sempre ter as melhores coisas? Mas a ambição faz a gente sempre querer mais, sempre querer mais. E tem gente que já poderia até sossegar um pouco mais na vida, cuidar um pouco mais da família, fazer mais as coisas dentro da igreja, mas porque quero mais, não sobra tempo para Deus, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar, porque eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E aí esquece que um dia você vai morrer e não vai dar para levar nada no caixão com você. E esquece que lá no céu não se compra nada. Não tem dólar, não tem euro, não tem real. O ambicioso, ele faz a sua própria ruína. Cuidado para que você não seja assim. E cuidado que esse país pode te levar, por você já ter uma vida com mais tranquilidade, com mais estabilidade, cuidado para não se tornar ambicioso. Ou seja, começar a visualizar coisas que você não precisa. Porque sabe o que o problema do ambicioso? Ele quer mais, só que ele acaba esquecendo que do ladinho dele tem alguém passando fome. E em vez de você querer ter o que você não precisa, olha para esse aqui e dá um pouquinho para ele. Isso vai quebrar a sua ambição. Pode continuar? Já está doendo já? 11. Discórdia. Discórdia é quando eu não tenho harmonia com os outros. É quando a mulher não tem mais harmonia com o marido. E tem muito casamento assim. Só está de pose. Eu me lembro que um dia eu fui numa casa. Eu estava de férias. E uma família me acolheu. E naquela acolhida, eu fiz minhas pregações. Eu também tive, nessa férias em especial, eu celebrei alguma missa aqui, outra ali. E eles começaram a ouvir as pregações, começaram a se sentir tocados. De repente eles me chamaram para conversar e falaram: nós estávamos decididos a quando você saísse de casa a gente se separar. A gente só estava aqui mantendo a pose para não ficar feio para você. Então a gente estava mostrando que a gente estava casado, mas só era você sair e a gente ia se separar. Mas a gente, ouvindo tudo, Deus está trabalhando no nosso coração e a gente quer pedir para você conselhos para reatar o nosso matrimônio. E fiquei feliz, porque depois que eu voltei das férias,
Eles disseram que voltaram o relacionamento. Deixou de ser fachada para a realidade. Mas é um casamento que estava em discórdia. Eles não estavam em harmonia. E tem muitas vezes que nós estamos assim, não tem harmonia no casamento. Não tem harmonia de pais com filhos, filhos com pais. Isso é muito importante. Às vezes os teus filhos não estão se dando bem com você. Isso é discórdia. Como pode um filho não se dar bem com uma mãe, gente? Não vamos jogar a culpa na adolescência. Ah, essa é a fase deles. Não. Será que eu também, como mãe, como pai, não tenho coisas que eu posso corrigir? Por que eu estou em discórdia com meus filhos? Por que estou em discórdia com meu marido? Por que estou em discórdia com a minha comunidade? 12. Paulo diz que outro pecado é o pecado de criar partidos. O que é criar partidos? É a pessoa que exclui alguém e só quer ficar no grupinho seu. Panelinha. Eu gosto dessa, aqui são minhas amigas. Ai, aquela lá não deixa nem ela entrar aqui. Isso se chama o quê? Partido, panelinha. Não é à toa que nós temos os partidos. E é por isso que a igreja não pode falar que é do PT, que é disso, que é daquilo, porque a igreja não tem partido. A igreja não pode ter partido. Eu sou desse, eu sou... Não, a igreja não pode. Quem é de Deus não pode ter partido. Não pode dizer, eu sou desse, eu sou daquele eu gosto, daquele eu não gosto, esse vem, esse não vai. Não. A gente é de Jesus Cristo. E quem é de Jesus Cristo aceita todo mundo no seu convívio. Nem que alguns eu tenha que aturar, mas pode vir. Amém? Já entrou algumas coisas para a sua lista? A confissão vai ser longa, hein, Jesus? Oh, Deus. Eita, agora vamos lá. 13. Pecado de inveja. Talvez você já teve inveja, ou talvez você já sofreu a inveja de alguém. Inveja não é querer o que o outro tem, tá? Inveja não é você dizer assim, nossa, eu quero ter uma casa igual aquela. Se você batalhar para querer ter uma casa igual aquela, não tem problema nenhum. Inveja é quando você olha a casa do outro e fala assim, devia pegar um tornado nisso. Que nem o que passou esses dias quando eu cheguei, eu que trouxe, parece? Se bem que eu estava tranquilo, viu, gente? Eu achei que era comum aqui. Eu saí da casa lá, uma ventania que quase me levou. Mas eu estava tranquilo, eu falei, deve ser comum aqui. Aí me falaram, foi a primeira vez que aconteceu aqui, eu falei... Sorte que eu não sabia antes, senão eu tinha ficado desesperado. O invejoso diz, aquele tornado devia ter passado na casa dele, para derrubar tudo. Ou seja, ele se entristece quando o outro se dá bem. Como reconhecer um invejoso? Ah, eu fui atrás disso. O invejoso, ele tem sentimento de ressentimento quando alguém está à frente. Quando alguém está à frente, está se dando melhor do que ele fica com aquele sentimento meio, não gosto dessa pessoa aí na frente. Eu não sei porque que o padre deu poder para essa pessoa aí, eu não gostei dela aí. Isso se chama o quê? Inveja. Crítica incessante ou constante, alfinetadas. Então, você critica muito uma pessoa, você fica dando alfinetada, sabe o que é alfinetada, né? Tudo você dá um palpitezinho assim, para dar uma cutucada, né? Quando você critica muito alguém, quando você alfineta muito alguém, é porque você está com inveja.
não consegue elogiar a pessoa. Ela até fala, estava bom, mas... Tipo, se alguém... A comida de hoje estava boa ou não estava, gente? Uma delícia. Mas se lá dentro estava cozinhando alguém que você não gosta, você fala assim, a comida estava boa, mas... faltou sal. Ela sempre arruma um defeitozinho. Ela não consegue elogiar. Quando você tem dificuldade de elogiar alguém, é porque você é um sinal de que você está com inveja. Quando não sossega enquanto não consegue o que o outro tem. A pessoa não sossega enquanto não chegar ao menos no mesmo nível do outro, para que ele não esteja acima de mim. Quando nos incomodamos com a inteligência dos outros, e então cutucamos, porque às vezes a pessoa é toda inteligente, e aí todo mundo fica abismado com a inteligência da pessoa, e aí você começa a cutucar, mas não sabe de tudo também. E aí você começa, vê se sabe isso aqui. Ou seja, quer arrumar um defeito. Incapacidade de receber ajuda e informação. Então, quando eu tenho inveja de uma pessoa, essa pessoa vai tentar me ajudar a dar uma informação. É tipo assim, de você eu não quero. Se ela falar que é para virar à direita, você vira à esquerda. Só porque ela falou. Não tolera escutar, acha desculpas para parar a conversa. O invejoso, como ele não gosta da pessoa, ele tem dificuldade, então ele acha rapidinho uma forma de parar com aquela conversa, porque ele não aguenta escutar a pessoa a qual ele tem inveja. Não consegue ver o bem da outra pessoa. Ou seja, a pessoa faz um monte de bem, mas eu só consigo enxergar porque todo mundo tem uma coisa de bem. Todo mundo faz o bem. Mas quando eu tenho inveja, eu só consigo ver o que ela faz de mal. Veja, isso que eu estou falando pode estar dentro do seu casamento. O teu marido faz um monte de coisa de bem, mas você só sabe ver a coisa errada que ele faz. Ou vice-versa. Quando o marido e a mulher, ou vice-versa, fica triste da relação boa de um dos cônjuges com o filho. Às vezes tem isso. O filho se dá mais com o pai do que com a mãe. A mãe fica com inveja do marido. Ou vice-versa. Em vez de ficar feliz que o filho está se dando bem com o pai ou com a mãe. Tudo que eu estou falando existe, gente? É só no Brasil? Acho que é só no Brasil que tem essas coisas, né? O invejoso, outro sinal para você ver, ele pragueja os outros. Essa pessoa não vai muito longe. Essa pessoa vai ver o que vai acontecer com ela um dia. Ainda vai chegar o dela. Adora falar a verdade na cara dos outros. É o famoso desmancha prazer também. Será que você descobriu em você algum traço de inveja? Olha o silêncio. A Bíblia diz que a inveja entrou no mundo por causa do diabo. O diabo é invejoso. 14, está acabando a lista, tá? Não acaba, padre? Não, está acabando já. 14, bebedeira. E agora, Frei? Minha geladeira estava esperando aquela festa já. Gente, olha, eu não tenho culpa não. Se vocês ficarem bravos, fica bravo com a Bíblia. Fica bravo com Jesus. Eu não tenho nada a ver, eu só tenho que pregar. Agora eu não posso dizer para você que Deus aceita a bebedeira.
Paulo vai dizer: não embriagai-vos com vinho, mas embriagai-vos do Espírito Santo. Ah, mas eu gosto, padre. A tua carne gosta, eu sei. Só que aqueles que querem viver na carne não podem agradar a Deus. Ah, mas eu já vi. Tem gente que fala assim, lá no Brasil é muito comum. Ah, eu já vi padre que bebe. Azar é do padre. Siga os bons padres, não os maus. Antes de seguir o padre, segue a palavra. E eu garanto que as tuas festas ficarão melhores sem esse trem que destrói casamentos, que destrói vida, que destrói famílias. E eu pergunto a você: você já viu algum testemunho bom de alguém que bebe? Já viu? Eu nunca vi, eu estou aqui 30 anos que eu já vivi, nunca vi. Eu só conheço desastre com a bebida. Gente que destruiu casamento, gente que destruiu família. E pelo que eu vi, né, pelo que as minhas conversas aqui, é que tanta gente que se entra no álcool, no vício, para fugir de algum problema, para fugir de alguma coisa, ou por prazer. E nós cristãos vamos ser da bebedeira? E as nossas festas têm que ter bebida? E brasileiro gosta de um churrasco, né? Mas o churrasco tem que ter? Quem falou para você? Ah, que bonito, eu nunca tinha ouvido isso. Churrasco tem que ter carne. A carne é essencial para o churrasco. A bebida não. Você não vai morrer. Só que aí nós temos um outro problema aqui. É que às vezes você tem rabo preso com este mundo. O que é rabo preso com este mundo? Eu vou fazer uma festa em casa. Vai vir pessoas que não são da igreja. Então eu vou colocar, por causa delas. Então você está com o rabo preso. E você não tem que ter rabo preso com gente, você tem que ter rabo preso com Jesus. A pessoa vai lá para sua casa, para o churrasquinho, ela fala: não tem não. Aí você vai falar: não. Quer água, refri, suco. E talvez ela deixe até de frequentar o seu churrasco. Melhor, filho, menos gasto. Não, gente, quem quer ser santo não tem que estar preocupado com o que os outros vão achar ou deixar de achar. Você tem que seguir a palavra de Deus e basta, e você vai ser feliz. Segue a palavra, segue a palavra. Você não vai perder nada. Um dos últimos, já chegou, graças a Deus, né? 14 pecados que Paulo fala. O 14º, orgia sexual. O que é orgia, gente? São pecados contra a natureza. É qualquer ato sexual que ofende a natureza. É feito de uma forma diferente, é feita de uma forma a qual Deus não fez. E aqui nós podemos ser bem específicos e dar nomes. Então aqui vai entrar homem com homem, mulher com mulher. Tá, quer viver? Quer, mas está vivendo orgia. Porque não foi isso que Deus fez. E tem gente que faz com o cachorro, que faz com a galinha, que faz com não sei quem. Já ouvi dizer isso? Tem gente que faz até com morto, gente. Abre o caixão, chega ao cúmulo. Esses pecados todos que o Frei narrou, a gente vê no mundo? Então significa que o nosso mundo está na carne ou está no espírito? E a pergunta é: você, aonde você vai querer viver? E você vai ter coragem de deixar tudo isso aqui?
Em nome de Jesus você vai deixar. E eu termino. Porque Paulo vai dizer, nós não podemos viver na carne. Claro. Ela me perguntou aqui se fazer sexo com criança ou com idosos entra em orgia, claro. Ofende a natureza das coisas. É um absurdo da natureza. Ofende a razão humana. Verdade ou não é? Vai contra. Mas o nosso mundo está desgovernado. E se nós não tomarmos cuidado, nós também vamos ficando desgovernados. Porque a carne que eles têm, nós também temos. E se nós não dissermos não, a carne vai ganhar em nós. E em nome de Jesus nós temos que fazer com que o Espírito ganhe. O Espírito vai ganhar em nós. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito. E Paulo diz, vós porém, olha que bonito, vós porém, não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus habita em vós. Então, se você diz que o Espírito habita em você, então você não pode viver na carne. Se o Espírito habita em você, você vai viver no Espírito. E Paulo diz, se alguém não possui o Espírito de Cristo, este não é dele. Olha que interessante, nós estamos na festa de Pentecostes. E Paulo está dizendo que para ser de Cristo, eu preciso ter o Espírito Santo. E só no Espírito Santo, como é que eu vou conseguir vencer esses pecados todos, Frei? Só se você for alguém cheio do Espírito Santo. Ora, se Cristo está em vós, o corpo em verdade está morto para o pecado, mas o Espírito vive pela justificação. Olha que lindo, se Cristo está em nós, o nosso corpo está morto para o pecado. Portanto, repete comigo, portanto, irmãos, não somos devedores da carne, para que vivamos segundo a carne. E por que você não é devedor da carne? Porque Jesus já assumiu nossa carne de pecado e morreu por todos nós, para que você não fosse mais escravo da carne, para que você não fosse mais escravo do pecado. Agora, meu filho e minha filha, eu vim anunciar essa boa notícia para você. Em Jesus, você está livre. Em Jesus você está livre. Paulo diz, de fato, se viverdes na carne, havereis de morrer. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, então vivereis. Oh, que coisa linda. Eu não estou dizendo que você não vai sentir vontade. Você entendeu? Qual foi a palavra que Paulo usou? Mortifica. Então vai chegar o churrasquinho, vai dar aquela vontade. Só que aí você vai fazer o quê? Mortificar, matar o desejo. Vai dar vontade de fazer aquela traição, vai. Mas aí você vai matar o desejo. Vai sentir vontade de ter ciúme, vai. Mas aí você vai matar esse ciúme. E eu deixei muito claro aqui para vocês que carne não é só sexo. Carne também é odiar o próximo. Carne é também ter inimigos. Carne é um monte de coisas que vocês viram aqui. Amém? Amém. Padre, se prepara para a confissão, viu, padre? Sorte que vocês têm 3 padres aqui, viu? Irmãos e irmãs, Jesus quer realizar uma obra na sua vida. E como eu disse no início da pregação, não me importa o que você viveu até aqui. O importante é que Deus quer restaurar você e quer fazer você sair daqui uma pessoa nova, livre. E é por isso que nós cantamos essa música no início, nós vamos cantar ela agora. Eu te levantarei. Porque talvez um pecado derrubou você, mas Deus quer te levantar de novo.
restaurar suas forças, te atrair a Ele. E a música diz, te dar novas vestes, porque a Bíblia diz que quem vai entrar no céu, quem tiver vestes de festa. E quais são as vestes de festa? São as vestes brancas de santidade, de quem assumiu viver uma vida no Espírito. Se você assumiu viver a vida do Espírito, você vai receber veste nova. Você quer? Fique em pé. Segura na mão da pessoa que está do seu lado. Levanta o braço dela e canta. Eu te levanto. Filho amado. Eu te levantarei. Deus quer te levantar, filho amado, filho querido. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes. Filho amado, restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Feche seus olhos, feche seus olhos. Muitas coisas dessa pregação foram tocando na sua vida. E agora chegou a sua hora de você renunciar a esse pecado. Renunciar ao que está te afastando de Deus. Fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdia, partidos, inveja, bebedeiras, orgias. E Paulo ainda diz, e outras coisas semelhantes. Em nome de Jesus agora, vai pedindo perdão dos seus pecados, por todas as vezes que você trocou Deus pelas coisas deste mundo. Assuma agora Jesus como teu único Senhor, como teu único Salvador. Deixa Deus restaurar você, deixa Deus restaurar você. Solta sua voz no Espírito, se você sabe. Solta sua voz, solta sua voz. Deus está te dando vestes novas. Deus está restituindo você. Você que não consegue perdoar alguém, peça agora a graça para Jesus, para você conseguir perdoar essa pessoa.
essa pessoa que te fez mal, essa pessoa que te traiu, que te perseguiu, que arruinou a sua vida. Pega a mão da pessoa que está do seu lado e canta uma profecia para você. Eu te levantarei, vai! Eu te levantarei, filho amado. Você é querido. Na cruz, Ele nos levantou. Canta! Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho amado, filho querido. Para terminar, restituirei tuas forças e te atrairei a mim. Darei novas vestes, filho amado. Só você. Restituirei tuas forças. Restituirei. E diga comigo. Eu creio que neste dia Deus me levantou, porque eu sou filho amado, eu sou filho querido, e no nome de Jesus eu estou livre. Amém. E olha para a pessoa que está do seu lado e canta para ela: Deus te levantou, Deus te levantou, você é querido. Declara para ela, profetiza para ela, vai. Deus por quê? Você e aplaude nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos livres, nós estamos livres. O pecado não tem poder sobre nós. A cruz de Jesus nos libertou, Ele nos salvou. Dá um abraço quem está do seu lado, diga: você está livre no nome de Jesus. Amém?